Retenção 2%, quem retém rei. Só observe o sentimento. Retenção 2%, quem retém é Deus. Agora potencialize o movimento. Tá de hack, eu sei dá pra ver. Se tiver drenado, se prepare pra sofrer. Maravilha te espero depois daquela porta. Se for estreita tem vitória, se for larga tem derrota. Caminho difícil se entregando ao desconforto. Hoje de marola no asfalto, amanhã no heliporto. Em retenção, paz e sabedoria é o que você encontrar. Se tu for malandro, tu vai se ligar. E aí, nobres senhores, salve NoFapers, um salve aos 2% que estão espalhados pelo Brasil e pelo mundo todo. Um salve a você que mais uma vez está aqui nesse canal para assistir mais um episódio de número 230. E nesse episódio eu vou falar de algo polêmico, vai ser um pouco a continuação do que eu havia falado no episódio anterior, episódio de número 229, aonde eu havia recomeçado a minha jornada. A minha jornada do quê? A minha jornada com relação ao café e à cafeína. O último episódio, que no caso foi ontem, eu estava há 6 dias sem café, sem cafeína, qualquer substância que contenha cafeína, e eu dei um breve relato de 4 motivos do porquê eu abandonei de vez o café e tudo aquilo que contém a cafeína. E eu prometi para vocês que em alguns episódios eu continuaria falando sobre os efeitos da cafeína danosos para o teu cérebro, para a tua alma e, acima de tudo, se você é um praticante de NoFap, de retenção seminal, para a sua energia vital. É isso mesmo. Inclusive, eu coloquei esse título aqui e, cara, falar sobre esse assunto, falar sobre café, dá uma dor no coração, porque eu entendo, eu sei que muita gente não vai concordar comigo. Eu li os comentários, eu vi vocês falando que eu sou extremista e tudo mais, porém, só para pensar um pouquinho, calma. Eu sei que tudo aquilo que mexe com vício, cara, mexe com o nosso coração. E eu sei disso, eu fui viciado em café. E quando eu falei que eu tomava 2 garrafas de café, cara, isso foi bem no início da jornada, tá? Mas depois que eu aprendi um pouco sobre o café, eu tava tomando 2 xícaras por dia. E mesmo assim, cafeína é veneno pro teu sangue, é veneno pra tua alma, e é isso que eu quero desvendar nos próximos episódios. Inclusive, se você é um praticante de NoFap, de retenção seminal, eu peço para que você ao menos considere e teste, cara. Teste. Crispim, eu não sou viciado, eu tomo uma vez só por dia. Testa pra ver. 30 dias sem cafezinho, sem cafeína, sem qualquer substância que contém cafeína, tá? Quando eu falo de cafeína, eu falo tanto de café, eu falo do chá verde, do chá mate, do chimarrão, do tereré, eu falo de Coca-Cola, eu falo de cacau, eu falo de chocolate, eu falo de energético, ou qualquer outro suplemento de pré-treino que contenha também cafeína. Só faça um teste. Eu sei que nos primeiros dias é insuportável, os primeiros 5 dias são dores de cabeça, cefaleia, um cansaço, você vai ter vontade de dormir o dia todo. Por quê? Porque, cara, teu corpo estava intoxicado com algo que estava mexendo com o seu sistema nervoso e fazendo com que você ficasse assim o dia todo, cara. O problema é que quem fica assim o dia todo não consegue contemplar a vida. E se você é um praticante de retenção seminal, deixa eu explicar algo para vocês. Tem muitos benefícios sendo impedidos por conta do café / cafeína, senhores. É isso que eu quero que vocês levem em conta. E é um pouco que eu quero falar para vocês. Inclusive, vocês viram aí na capa? Vocês viram o primeiro experimento? Foi um experimento que foi feito com aranhas e eu vou explicar já para vocês. E depois vocês viram uma outra imagem de um cara basicamente lesado? Essa é uma imagem de um livro antigo de medicina, onde falava e representava um cara que era viciado em masturbação, o verdadeiro masturbador. Então, cara, inclusive nos nossos grupos privados, principalmente na Caverna 2%, a gente já tem até a figurinha desse cara aí. Por quê? Porque representa os 98%. Aqueles que estão danificando o seu cérebro, danificando a sua alma e seu espírito com a famosa bronha, com a pornografia e com a masturbação. Mas, hoje então eu quero falar sobre cafeína e bronha. Café e bronha, os inimigos número 1 de qualquer praticante de NoFap, de retenção seminal. Eu sei que é um pouco chato falar disso, porque talvez você vai falar, pô, Crispim, mas eu pratico retenção seminal, só que eu tomo café.
Não tem problema nenhum. A grande questão tem muitos benefícios que você poderia estar vivendo e que você não está. Inclusive, eu vou até citar alguns sintomas que mesmo você praticando NoFap e retenção seminal, você provavelmente, quase que certeza absoluta, você já está sentindo. Por quê? Porque a cafeína está atrapalhando esse processo na sua vida. E é por isso que eu coloquei esse título então, café, e quando eu falo de café eu estou falando de cafeína, café e bronha são seus inimigos número 1 a partir de hoje. E o dia que vocês entenderem isso, muita coisa muda na vida de vocês. Inclusive, senhores, tava treinando agora de pouco, dá uma olhada nisso daqui, cara. Dá uma olhada nisso daqui. Retenção seminal tem a capacidade de modificar o corpo de vocês, tá? E quando eu falo modificar o corpo, não é fazer você se tornar nenhum bodybuilder, nada disso, mas é modificar, é esculpir o teu corpo. Inclusive no episódio de ontem, quando eu tava no carro, dependendo do perfil que pega, assim, parece que eu tava magrinho e tudo mais, mas não, cara, tem músculo no corpo. Como eu faço uma dieta altamente restrita em carboidratos, então basicamente eu não tenho, cara, aquele pump da galera, assim, eu não tenho glicogênio muscular, né? Então é músculo, é só ter o osso por baixo e músculo, mais nada. Então basicamente é sequinho o corpo. Mas senhores, vamos lá então, falando sobre a cafeína, tá? Como vocês viram aí em cima, foi feito um experimento, tá lá na capa. Qualquer coisa vocês pausam, sai do vídeo, a hora que vocês voltam tá pausada a capa lá, vocês dão uma olhada no experimento. Vocês podem digitar, dá um Google aí, coloca assim, aranha fazendo teia sob o efeito de cafeína, tá? É um experimento que foi feito por cientistas, onde pegaram aranha e deram para ela consumir a cafeína e depois observaram ela como que ela fazia algo que está dentro da essência dela, está programado no DNA da aranha, que é fazer teia. Ou seja, ela nasceu dotada com essa capacidade dada pelo próprio Criador, que é a habilidade natural dela de criar. Só que ela foi submetida a vários tipos de substância, inclusive com a maconha, cannabis, inclusive com LSD, inclusive com outros opioides, e também foi testado ela sã, natural. Quando ela estava natural, ela fez uma teia extremamente perfeita, que é a habilidade natural dela para a qual ela foi criada. Criar e fazer a sua teia. Depois ela foi testada com LSD, ela foi testada com cannabis, e até mesmo com essas substâncias, ela meio que conseguiu formular com muito mais dificuldades, algumas teias bem sem formas, bem assimétricas, algumas faltando pedaço, mas meio que ela entendia o fio da meada. Só que ocorreu algo muito interessante. Quando foi para ela criar a teia, que é uma habilidade natural, que é criar e cocriar, que é muito parecido com você, ela não conseguiu fazer nada quando ela estava sob efeito da cafeína. Ela não conseguiu achar o miolo, o fio da meada para conseguir tecer a sua teia. Algo que é natural para ela criar. Inclusive você também foi criado para cocriar. Inclusive dentro do seu DNA está a seguinte informação. Criado à imagem e semelhança do Criador. Isso está em Gênesis capítulo 1, verso 26, 27, 28 e 29. Criado à imagem e semelhança do Criador e criado com um propósito específico, que é o quê? Cocriar, multiplicar sobre todas as coisas e depois que multiplicar, você perpetuar a espécie. Perceba que a habilidade natural sua é criar. E aí eu vou entrar dentro de uma grande questão. Hoje, exatamente hoje, você está vivendo a vida dos seus sonhos? E talvez uma pergunta um pouco melhor e maior, muito mais formulada. Você está caminhando em direção aos seus sonhos e está conseguindo isso com foco, com seriedade, com disciplina, com começo, meio e fim? Curto, médio e longo prazo? Eu sei que a maioria das pessoas está com dificuldade. E é por isso que eu estou aqui, para denunciar uma coisa que quase ninguém quer falar, porque é muito incômodo, porque nós somos doutrinados pelo cafezinho, eu sei disso. Pessoal, eu moro aqui, a minha cidade é interior de São Paulo. A cidade vizinha aqui já é Minas, então, cara, conheço. História da guerra do café com leite, cara, aqui a gente tem o hábito sim de tomar café, tem esse hábito. Eu tenho amigos que são fazendeiros, inclusive, se eu virar, deixa eu ver aqui nas montanhas, mais para uma montanha ali pro lado, tem plantação de café, aqui na minha frente não tem, mas tem várias montanhas aqui do lado que tem plantação de café, então pessoal, eu sei que é cultura, mas a grande questão é, a gente foi criado para beber isso? Quem foi que disse? Essa é a grande questão. É isso que muitas vezes a gente tem que precisar raciocinar. Então, hoje eu quero falar para vocês, pelo menos 4 pontos, que a cafeína / café acabam se tornando inimigos número 1 de quem pratica NoFap e retenção seminal, seja você homem, seja você mulher. E eu vou explicar para vocês o porquê. Primeiro então, café bloqueia a sua capacidade intelectual. Quando eu falo bloqueia a sua capacidade intelectual, é literalmente bloqueia a sua capacidade intelectual. Porque o que ocorre?
Capacidade intelectual é a capacidade de você, cara, conseguir raciocinar de forma clara. É você pegar uma informação, essa informação passar pelo filtro, ela passar por um processo chamado interpretação da informação e depois você chega num processo de racionalização, que é o processo onde você consegue entender tudo muito bem. Isso é intelectualidade, cara. É você saber compreender as coisas da vida, é você conseguir filosofar, é você conseguir se debruçar sobre um livro e conseguir interpretar o texto ao mesmo tempo que você interpreta ele, a informação decodifica no teu cérebro e você consegue trazer uma aplicabilidade, uma interpretação de texto, você conseguir ter a facilidade de uma retórica que é montar uma cadeia de pensamento. E perceba que tanto a cafeína somado à masturbação, que é onde você vai drenar a sua energia vital através de algo chamado ejaculação, através da famosa bronha, isso vai fazer com que você tenha a capacidade intelectual sua bloqueada. Isso tanto a cafeína sozinha já dá conta de bloquear sua capacidade intelectual, e imagina somado com a bronha. E é basicamente o retrato de 98% da população hoje. Inclusive, há um índice muito grande de pessoas que recaem com pornografia e com masturbação, são altos consumidores de café. Crispim, da onde que você tira essa informação? Tá todo mundo viciado em café, em cafeína. Crispim, eu não tomo café, tudo bem, mas se você toma chá preto, você tá tomando cafeína. Se você toma o famoso chá mate, chá verde, você tá tomando cafeína. Se você gosta do famoso chimarrão, cafeína. Do tereré, cafeína. Ah, Crispim, eu não tomo café, mas eu bebo Red Bull, cafeína. Ou seja, capacidade intelectual sendo bloqueada. É por isso que as pessoas hoje estão com fobia social, as pessoas estão com dificuldade, cara, de se enturmar com outras pessoas, dificuldade no raciocínio básico, dificuldade de lembrar o que comeu ontem, dificuldade de se debruçar num livro e conseguir ler ele até o fim. Afinal de contas, quando foi a última vez que você pegou um livro e leu ele até o final? Um livro aí que seja de 100 páginas, 200 páginas. Quando foi que você conseguiu ler até o final? Inclusive no quinto dia, que era para eu estar sofrendo os efeitos colaterais da ausência da cafeína que eu retirei sobre a minha vida, eu li um livro de quase 300 páginas em 1 dia e meio. Então comecei no dia 5 e no dia 5 e meio, no outro dia, quando era meio-dia, eu já tinha terminado de ler o livro de 300 páginas. É por isso que tá tudo muito fresco aqui na minha memória. Hoje já é o dia 7, já era para eu ter esquecido tudo, a maior parte da informação, e não, tá tudo muito raso. Por quê? Porque quando a cafeína ela se ausenta do teu cérebro, o teu cérebro começa a operar na capacidade original daquela aranha que era para estar produzindo algo natural, que é uma teia, mas ela não conseguia porque estava sob efeito da cafeína. Você vai voltar ao seu estado de criatividade quando você decidir fazer o teste de pelo menos 30 dias sem café e sem cafeína. Eu sei que é difícil, talvez você vai falar, putz, Crispim, não mexa no meu café. Eu faço de tudo, mas no meu café não tem problema, cara. Se você está disposto a continuar bebendo café, continue bebendo café, continue consumindo cafeína, não tem problema não. Eu tô falando para uma galera aí que já entendeu que, putz, percebi já que o café ele tá mexendo na minha digestão, percebi que o café tá me deixando com gases e flatulências, percebi que o café tá interferindo na absorção de vitaminas, percebi que o café ele tá aumentando alguns hormônios que não são necessários no meu corpo, tá desregulando todo o meu sistema. Tô percebendo, Crispim, que eu tenho palpitação, eu tenho ansiedade com relação ao futuro. Vocês sabiam que tá tudo relacionado com a cafeína, meu irmão? Tá tudo relacionado com a cafeína, é por isso que eu falo para vocês, precisa ser feito pelo menos um teste. Então, primeira coisa, café bloqueia a intelectualidade. Por que ele bloqueia o seu lado, a sua capacidade intelectual? Primeiro, ele vai limitar a capacidade de oxigênio no teu cérebro. É comprovado cientificamente que tomando cafeína, a partir do momento que ela cai no seu trato digestivo, ela começa o processo de absorção no seu intestino, ela simplesmente vai causar algo chamado vasoconstrição, que ela vai apertar as suas veias, vai comprimir, ou seja, vai ir pouca oxigenação, não só para o teu corpo, mas ao mesmo tempo também para o teu cérebro. Cerca de 35% da capacidade de oxigênio é privado no teu cérebro, ou seja, você começa a operar com só 65%, ao invés de operar com 100% da capacidade de oxigênio. Imagina, se não vai oxigênio para o teu cérebro, inevitavelmente não vai a energia da vida, que está no ar, está no éter, está no oxigênio, está na sua corrente sanguínea, isso não consegue chegar no teu cérebro. Isso vai interferir na sua capacidade de raciocínio. Imagina, cara, o teu cérebro conseguindo receber 100% de oxigênio. Não, Crispim, mas eu faço o Wim Hof. Você vai ter mais hipertensão. Por quê? Porque o café comprime a sua veia e ao mesmo tempo 98% da população está com uma alimentação completamente açucarada, a veia completamente oxidada e chegando pouco oxigênio. É por isso que tem muita gente, cara, tendo mal súbito dentro das academias. Está todo mundo sob efeito de pré-treino, sobre efeito de café, cara. Inclusive, quando eu vou treinar na parte da manhã, a galera tá ali na recepção, eles estão tomando cafezinho. Por quê? Porque é um estimulante que foi
propagado como se fosse um pré-treino. Inclusive vai ter alguns episódios que eu vou explicar para vocês, eu vou desmentir tudo isso, então não é o foco de hoje, mas então vai ir pouco oxigênio para o teu cérebro. Outra coisa que vai fazer com que a sua capacidade intelectual, tô só no primeiro ponto ainda, da sua capacidade intelectual seja afetada por conta da cafeína é o seguinte: estresse. Ao você acabar de ingerir cafeína, pelo menos 12 horas do seu dia está comprometido com algo chamado cortisol alto. E deixa eu falar algo para você, ó, cortisol subiu, ó, olha isso daqui, cortisol subiu, testosterona baixou, você não vai ter músculo, você vai ter dificuldade de ganhar massa muscular, vai ter dificuldade em produzir uma qualidade boa de sêmen, a famosa espermogênese, de você ter uma capacidade do seu córtex pré-frontal desbloqueado, porque a testosterona desbloqueia o teu córtex pré-frontal, faz você se tornar um cara corajoso ao invés de ser um cara medroso, faz você se tornar ousado ao invés de ser um cara intimidado, inibido. Por quê? Porque a testosterona é o hormônio precursor dos maiores benefícios que um homem pode obter. Mas se o cortisol seu aumentar, a testosterona baixa, porque a testosterona, o cortisol, ele é um sinalizador de inflamação para o teu corpo, de estresse. E em estresse você não produz testosterona, em estresse você não produz GH, Crispim, eu queria tanto crescer, eu tô na fase ainda de crescimento, com cortisol alto, cara, tomando cafeína, você esquece, você não vai conseguir atingir esse máximo que você quer. Por quê? Porque cortisol subiu, testosterona vai baixar. As duas coisas não combinam. E em estresse, que é isso aqui, ó, ranger os dentes, estar sempre em alerta, aquela brisa que o café faz, que é dilatar a tua pupila, apertar os seus brônquios e fazer com que teu coração tenha que bombear mais ainda. Por quê? Porque está indo pouco oxigênio para o teu corpo. Essa é a falsa brisa e a falsa energia que o café traz. Porque ele vai bloquear, cara, uma molécula chamada adenosina. Isso já vai ferrar com você por completo. Ou seja, então a sua capacidade intelectual vai ser bloqueada porque você vai viver em constante luta e fuga. Só que para pensar, 12 horas do seu dia, a partir do momento que você toma a primeira xicrinha, já é comprometido. Então se você toma duas, praticamente perdeu o dia. 24 horas com cortisol alto, pronto, acabou. Crispim, eu vou conseguir ter produtividade? Não consegue ter produtividade se você não estiver no aqui e no agora. Aquilo que Cristo tanto tentou nos ensinar, aquilo que Buda tentou nos ensinar através dos hábitos, das palavras, dos ensinamentos, era o quê? O estado de mindfulness. O aqui e o agora. Onde tudo é real e tudo que existe é o aqui e o agora, e você consegue criar, porque você está com o teu relógio atualizado. Cafeína te coloca alguns segundos na frente do tempo, e isso sempre te faz querer estar no amanhã e nunca no aqui e no agora. Parece que eu estou lendo a vida da maioria das pessoas. Eu sei, minha vida também estava assim. Calma, meu irmão, aqui nós somos só irmãos, não vamos brigar por conta do café. Segundo ponto do porquê a cafeína e a bronha são os seus inimigos. E outra coisa, no ponto 1 também, então imagina, a cafeína junto com a bronha. Os dois são bloqueadores de capacidade intelectual. Os dois, cara. Por quê? Porque a bronha vai fazer com que você jogue as poucas vitaminas que o teu corpo absorveu. Porque a cafeína vai inibir muita reabsorção de vitamina. Então imagina, já vai ter pouquinha vitamina, cara. Então assim, você ainda drenou, jogou pra fora com a masturbação. Aí é aquele cara da capa mesmo, é o mongol. É o cara bobão. Por quê? Não tem energia a mais. Aí eu falo pra vocês, por que a nossa sociedade hoje não é intelectual? Por quê? Porque tem dois componentes que estão atrapalhando todo mundo. Cafeína e, ao mesmo tempo, a bronha. Criptonita do homem, cafeína e bronha. Pronto, consegue travar o homem e bloquear ele de uma capacidade absurda. Você foi criado e dotado com capacidades extrasensoriais, extrafísicas, extrapsíquicas, absurdas que você sequer um dia vai saber se você, pelo menos, não tentar abandonar aquilo que está estressando todo o seu corpo, toda a sua alma e todo o seu espírito, que é algo chamado cafeína. Dói falar isso? Dói. Para mim também doeu, fica tranquilo. Segundo ponto do porquê cafeína e bronha são os seus inimigos número 1. Você foi criado para cocriar. A cafeína impede isso. E aí é o experimento com a aranha que vocês viram. Por quê? Cara, algo normal. Cadê sua criatividade? Por que as pessoas hoje ela não conseguem fazer o começo, meio e fim? Outra coisa, foi feito um outro experimento com ratos em laboratórios, onde foi dado vários tipos de substâncias, dentre elas açúcar, outra cocaína, e também foi dado a cafeína. Foi comprovado que o rato, através da cafeína, ele entrava num período de estresse tão grande que ele tinha dificuldade de atravessar o labirinto e achar a saída para encontrar o pedaço de queijo. Por quê? Porque o café gerava uma tensão nele e o nervosismo o cegava para enxergar algo que ele já estava habituado, que era percorrer o labirinto com os sentidos apurados, pegando a intuição ao mesmo tempo, ouvindo enquanto andava, pegando todos os sentidos, o nariz, sentindo o cheiro do queijo. Foi tudo comprometido por algo que estava acelerando e estressando o cérebro dele. O quê? Cafeína. Crispim, eu não consigo relaxar. Eu sei que você não consegue relaxar.
Eu sei que talvez até você que faz yoga, se você faz com cafeína, você está gastando seu dinheiro com o seu cursinho de yoga, meu irmão. Tira a cafeína para você de fato experimentar o que é o mindfulness. Vai ser bem melhor na sua aula de yoga, vai ser melhor nas suas práticas de meditação. Crispim, eu tomo cafeína e eu tenho dificuldade de meditar. Ora, por que será, cara? Por que será? Se sistema nervoso estressado, você não vai conseguir meditar. E se você não medita, você não cocria. E se você não cocria, você não vive sua realidade. É isso, cara. Dói, não dói? É isso. A cafeína, ela basicamente impede você de cocriar. A aranha não conseguia cocriar, o rato não conseguia achar o queijinho lá do outro lado do labirinto. E nessa vida, nós sabemos, é basicamente como um labirinto, cara. Onde nós temos que ter a nossa habilidade de tecer a teia, que é criar, ter insights e ter ideias. Só que lembra, é algo natural nosso, tá sendo perdido por quê? Porque a gente está sob efeito de algo que está estressando o nosso cérebro, e esse algo se chama cafeína e bronha, cafeína e masturbação. Então, você não consegue cocriar. Terceiro ponto, o experimento também foi feito com ratos e eles tinham dificuldade de achar o fim do labirinto, que é onde eu falei para vocês. Então, em estresse você não consegue achar a sua saída. Crispim, eu estou tendo dificuldade de avançar em NoFap e em retenção seminal. Qual é a saída? A maioria das pessoas que pagam mentoria para fazer comigo, sejam empresários, sejam pessoas comuns, sejam atletas, o questionamento é sempre o seguinte: Crispim, tá tudo na minha cabeça, mas eu não consigo. Eu falo assim, Gama, como que você não consegue? A hora que eles começam a responder as primeiras perguntas da mentoria, que vai uma lista de perguntas, eu já olho e falo, cara, tá muito bem estruturado. A pessoa, ela sabe o que ela tá falando. Só que aí quando a gente vai pra mentoria, olho a olho, tete a tete, eu começo a perceber que ela tem a informação, só que ela não sabe o que fazer com aquela informação. Então, basicamente, o que eu faço é desatar os nós, mostrar onde estão os pontos e mostrar o caminho para ela. E ela diz, pronto, eu sei como é que faz. Passa uma semana, ela diz, Crispim, eu sei como é que faz, agora eu sei o caminho, mas eu não consigo fazer. E eu falo, por que não consegue? Porque tem algo que está gerando uma dopamina extremamente barata, perversa, mas ao mesmo tempo sutil, que é algo chamado cafeína, café, e ao mesmo tempo também bronha. As duas coisas que liberam as maiores fontes de dopamina barata, tá aí, sendo servido nas mesas, cafezinho para todo mundo, algo business, algo bastante interessante para o mundo empresarial. Só vocês parar para pensar, cara, café é servido a todo momento. Todo mundo tem esse hábito de querer tomar café, tem alguma coisa por trás disso, tem uma matrix, tem uma indústria muito grande lucrando com isso, tem uma indústria ganhando muita grana com isso. E como ganha? Porque o café ele é legalizado, cara, você vai ver as embalagens, não vem algo escrito assim, ó, cuidado, contém cafeína, vem isso no seu café? Não vem. Muito pelo contrário, o sabor das montanhas, o café arábico, o café isso, o café torrado, o café de torra média, o café de torra clara, o café isso, o café aquilo, ou seja, vem só informações benéficas. A mesma coisa quando você pega um energético, vai estar lá, tem taurina, tem complexo B, B12, B não sei o que e tudo mais. Aí vai estar escrito lá, cafeína. Só que não fica escrito, cuidado, altas doses de cafeína. Não vai vir. No seu pré-treino também não, no seu termogênico também não, no seu chás que você tanto compra para dizer, não, agora eu sou zen, eu tomo chá. Mesma coisa, não contém avisando que tem a cafeína. No seu tereré, no seu chimarrão, vem contando lá na embalagem, cuidado. Altas doses de cafeína, não. Inclusive, lá no continente africano, tem algumas gramas que contêm tanta dose de cafeína, cara, que se você pegar e consumir, te dá uma crise de alergia, o seu sistema nervoso entra em colapso. Nem animais consomem esse tipo de grama. Por quê? Porque a planta chegou num processo de evolução tão grande que ela criou um amargor e um estresse, uma alta toxicidade dentro dessa cafeína justamente para que ninguém consuma ela. É a forma que ela cultivou de se autoproteger. Assim como todo micro-organismo tem seu sistema de defesa, as plantas também têm, e a cafeína é um mecanismo de defesa. Inclusive, é só analisar, cara, quando você toma café, depois você vai dar uma mijada, a hora que a urina bate ali no fundo da privada, sobra aquele cheiro de café, para analisar. Você que é aquele cara que diz, não faz mal. Você acabou de tomar café, passou uns 10 minutos, você vai mijar, você vai ver o cheiro, já tá lá. Cara, já passou por todo o seu corpo, já, porque o teu rim tá tentando te desintoxicar, o teu fígado colocou para fora isso, justamente para não sobrecarregar suas adrenais, mas mesmo assim ficou uma alta dose de cafeína correndo nas suas veias e vai ficar por pelo menos 12 horas se você tomou pelo menos uma xicrinha de café. Olha lá atrás os animais passando, ó. Eles também têm um sistema de defesa. Qual que é o sistema de defesa deles para perpetuar a espécie? O boi tem chifre, o boi tem o coice, ele consegue morder, ele consegue atacar, mas aí eu pergunto para você, ele consegue dar cabeçada, só que aí a minha pergunta é a seguinte, e a planta, como é que ela se defende? Ela se defende através de substâncias. Alguma vai conter lecitinas, outras vai conter outras substâncias, que é o quê? Para se proteger.
E aí uma delas é a substância chamada cafeína. Olha que fundo bonito, os animais passando lá. E eu torço para que nenhum resolva me atacar, porque, cara, tem uns bezerros aqui que são folgados. Inclusive, eu tava gravando um outro vídeo, eu não lembro se é esse vídeo aqui agora ou foi o vídeo passado. Acho que foi o vídeo passado que eu tentei gravar. Passou uns búfalos aqui atrás e ele deu de pegar em mim, cara. Eu tive que subir numa árvore aqui, ó. Agora mesmo, gravando para vocês aqui. Quarto ponto, com relação à cafeína, o porquê que a cafeína e a bronha são inimigos número 1 da sua vida, da sua alma, do seu futuro. A masturbação e cafeína te deixam no estado de demência e ao mesmo tempo estressado. Sabe o que você se torna? Um demente folgado estressado. Um demente estressado. A cafeína ela vai te gerar o estresse, a bronha vai te deixar demente. É por isso que hoje a gente anda pela sociedade, os caras estão dementes, igual o cara da capa, demente, e ao mesmo tempo pessoas estressadas. Por quê? Porque uma te estressa todo o seu sistema nervoso, que é a famosa cafeína, que inclusive está no cafezinho que você toma, e a outra te deixa demente, que é a bronha. Agora imagina juntar os dois, um demente estressado. Imagina, cara, sua capacidade intelectual sendo privada, sua alma pedindo socorro, você querendo socializar, mas tendo crises de pânico, você tendo desconfortos abdominais, inclusive, ó, analise aí o seu plexo solar, tenta respirar fundo, você percebe, sua respiração está curta. Perceba os desconfortos gastrointestinais que você tem, por quê? Porque a cafeína ela vai gerar inflamações dentro de você. Inclusive, no próximo episódio agora, eu vou relatar para vocês algumas coisas um pouco mais profundas sobre a cafeína. E ao mesmo tempo que eu for falando da cafeína, eu vou continuar falando também na prática do NoFap e da retenção seminal, porque o mundo ideal é um mundo onde você obtém a sua energia verdadeira sem precisar da cafeína e ao mesmo tempo você utiliza a sua energia vital, que é a energia do sêmen, para cocriar, multiplicar sobre todas as coisas e ter todas as capacidades e habilidades que você quer. Capacidade de dicção, de oratória, capacidade de persuasão, capacidade de raciocínio, desinibição, perda da vergonha de falar em público, poder de atração. Se tiver alguma coisa estressando o seu corpo, lembre-se, o teu coração é um campo, uma bomba eletromagnética que vai emanar o seu magnetismo pessoal. Se tiver alguma coisa estressando, vai ir estresse no seu magnetismo pessoal. As pessoas vão entender, vai perceber falando, putz, esse cara tá sofrendo de ansiedade. Não sei não, mas não tô sentindo tanta segurança. Por quê? Porque teu coração vai irradiar o que você tá sentindo. E se tiver sob efeito da cafeína, vocês sabem o que acontece. E aí junto com a bronha, vocês sabem, tá na música, se tiver drenado, se prepare para sofrer. Então, senhores, faço um experimento com vocês. Então, recapitulando com vocês, primeiro, o café vai bloquear a sua capacidade intelectual, justamente por conta de todos os fatores que eu citei para vocês, desde oxigenação no cérebro, desde estresse no teu corpo, desde o sistema de luta ou fuga sendo ativado. Outra coisa que vai acontecer é que você foi criado para cocriar, mas o experimento feito nas aranhas mostrou que sob efeito da cafeína, algo que é natural, que é para você fazer, você também não consegue, que é cocriar. Então, por exemplo, projetos de curto, médio e longo prazo. Você vai querer ficar só no curto prazo, por quê? Você percebe que quando você está entediado, ó, só para você analisar o quanto a cafeína está atrapalhando sua criatividade. Já percebeu que quando você tem algo para fazer, você está assim, ó, parece que o teu corpo está dizendo, cara, vai lá criar, vai fazer alguma coisa, você acabou de acordar, só que alguma coisa fala, putz, tô querendo criar, cara, tô cheio de energia, mas peraí, vou tomar um cafezinho. Você toma um cafezinho, você não faz porra nenhuma depois. Acontece, não acontece? Por quê? Porque o café vai liberar dopamina. Porra, libera muita dopamina, libera muito estresse, muito cortisol. E com cortisol alto ninguém quer produzir. Você não consegue produzir, teu cérebro não raciocina. Muitos neurotransmissores benéficos relacionados à produtividade são interpelidos por conta da cafeína. Então perceba, a alta dose de dopamina que foi liberada e ao mesmo tempo o cortisol seu que elevou, cara, você já quer viver só no curto prazo. Aí o que você vai fazer? Você vai começar a scrollar infinitamente nas redes sociais. E cadê aquele cara que acordou dizendo, bora criar, sua alma gritando, vamos criar, cara, seu futuro. Aí você simplesmente tá lá, vou tomar um cafezinho. Acabou a criatividade. Por que eu falo isso? Eu vim do meio empresarial, cara, eu vim do meio business. Eu fui diretor de recursos humanos de uma grande empresa aqui da minha cidade, renomada. Sentei com grandes empresários, cara, batendo papo, reuniões importantes e sempre ali, ó, regado de cafezinho. Ó, secretária, vem cá, passa mais um café expresso para todo mundo aqui, base de cafezinho. Capacidade intelectual completamente limitada. Às vezes tinha que ter reunião, falava, putz, reunião hoje, aquele ranger de dente, peraí, solução, cafezinho. E aquela falsa sensação, só que você não consegue criar
nada. Patina, patina, patina e não sai do lugar. Chegou a hora de você tomar o governo da sua vida, porque você foi criado para cocriar, então. Primeiro, o café bloqueia a sua capacidade intelectual. Segundo, você foi criado para cocriar, mas o café está atrapalhando isso. Terceiro, o experimento foi feito com ratos. Eles não conseguiam achar o final do túnel, justamente por conta do momento estressante que a cafeína gerava no sistema nervoso deles. Eles não conseguiam achar a saída. Eu sei que tem muita gente que está dizendo, Crispim, me ajuda, me aponta a saída. Eu já estou apontando para vocês. Abandone o café por pelo menos 30 dias e vocês vão enxergar automaticamente a saída. E o quarto ponto, masturbação e cafeína. Um vai te deixar completamente estressado, que é a cafeína, e o outro vai te deixar demente. Um demente, estressado, vagando pela face da terra. Não é isso que o Criador quer para você, não é isso também que eu quero para vocês. E é por isso que eu estou no 7º dia, sem café, sem cafeína, e já estou há quase 6 anos praticando NoFap, retenção seminal, sem nenhuma recaídas. E eu afirmo para vocês, abandonem a cafeína, abandonem essa droga, esse mal do século, que estão tentando cegar todo mundo, mas ninguém consegue perceber. Mas esse recado está chegando para os 2% e no momento certo os escolhidos vão ser despertos, assim como eu fui. 7 dias hoje, amanhã eu volto com mais um episódio e a gente vai falando mais sobre esse universo. Beleza, senhores? Comenta aqui embaixo o que você achou desse episódio. Concorda, Crispim? Não concorda? Você é extremista, mentiroso? Pode, coloca tudo aqui embaixo, tá? Palavra-chave final é a seguinte, eu sou Criador. Pode colocar aí, eu sou Criador. Por quê? Porque você foi criado em imagem e semelhança do Criador e você foi criado para criar, multiplicar sobre todas as coisas. Comenta aqui embaixo, ó, eu sou Criador. Eu vou saber que vocês chegaram até o final desse episódio. Tamo junto até depois do fim, é só o começo, sem cafeína e com retenção seminal. Bora!